Como era a vida na África antes da escravidão no Brasil? Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e muitas vezes esquecido: como era a vida na África antes da escravidão no Brasil. Para compreender a riqueza cultural e histórica do Brasil, é essencial conhecermos as tradições e modos de vida africanos que moldaram tanto a nossa identidade. Vamos juntos descobrir as complexidades, as diversidades e as tradições da vida africana antes da chegada dos europeus. A diversidade cultural. A África é um continente vasto e diversificado, lar de mais de 3.000 etnias distintas. Cada etnia possui suas próprias tradições, costumes, modos de vida e sistemas de crenças. Por exemplo, os Yorubás, que habitam principalmente a Nigéria, têm uma rica herança cultural que inclui música, dança, arte e religião. Suas celebrações, como o Festival de Odunde, celebram a fertilidade e a ancestralidade. Outro exemplo são os Masais, conhecidos por suas tradições nômades na Tanzânia e no Quênia. Eles têm uma relação íntima com a natureza, vivendo em harmonia com a fauna e a flora locais. A diversidade de grupos étnicos e suas práticas culturais refletem a complexidade da identidade africana, onde cada povo tem uma maneira única de se expressar e se relacionar com o mundo. A organização social. Nas sociedades africanas, a organização social frequentemente gira em torno de laços familiares e tribais. As famílias extensas, que incluem várias gerações, formam a espinha dorsal dessas comunidades. Essas estruturas sociais proporcionam apoio emocional e prático, criando uma rede de solidariedade e cooperação. As mulheres desempenham um papel vital nas comunidades africanas, muitas vezes atuando como líderes, cuidadoras e portadoras de conhecimento. Em várias culturas, as mulheres eram responsáveis pela educação das crianças e pela transmissão de tradições e práticas culturais. Elas também participavam ativamente na economia, cultivando alimentos e gerenciando recursos. Os chefes tribais, respeitados por sua sabedoria e liderança, eram responsáveis por decisões importantes que afetavam toda a comunidade. Essas lideranças não eram apenas políticas, muitas vezes também eram religiosas, guiando rituais e práticas espirituais. Essa estrutura colaborativa fortalecia os laços sociais, garantindo a coesão da tribo e promovendo um sentido de pertencimento. A economia e o comércio. A economia nas sociedades africanas era amplamente baseada na agricultura e na caça. Grãos como milhete, sorgo e arroz, além de vegetais e frutas, eram cultivados usando técnicas tradicionais que respeitavam a terra. Essas práticas agrícolas sustentáveis garantiam a fertilidade do solo e a preservação dos recursos naturais. O comércio entre tribos era ativo, com rotas que conectavam diferentes regiões e facilitavam a troca de bens. Produtos como ouro, sal e especiarias eram trocados por tecidos, cerâmicas e outros bens artesanais. Esse comércio não se limitava a produtos materiais, também envolvia a troca de conhecimento e práticas culturais, enriquecendo ainda mais a diversidade e a complexidade da vida africana. Além disso, o artesanato era altamente valorizado. Cerâmicas, tecidos e objetos de metal eram produzidos com maestria, mostrando a habilidade dos artesãos e a riqueza cultural da região. Cada grupo tinha seus próprios estilos e técnicas, refletindo sua identidade cultural. Os Hausa, por exemplo, eram conhecidos por seu comércio de longa distância, conectando várias partes da África e promovendo a interação entre diferentes povos. A espiritualidade e a religião. A espiritualidade na África pré-colonial era rica e variada. Muitas culturas praticavam o politeísmo, adorando uma variedade de deuses e espíritos que representavam elementos da natureza, ancestrais e aspectos da vida cotidiana. O culto aos ancestrais era central. Os africanos acreditavam que os espíritos dos ancestrais estavam sempre presentes, influenciando a vida dos vivos e oferecendo orientação. Rituais eram realizados para honrar os que vieram antes e para buscar bênçãos dos deuses. Cerimônias de passagem, celebrações de colheita e rituais de cura eram parte integrante da vida diária, refletindo a conexão profunda entre o ser humano e a natureza. As práticas religiosas muitas vezes envolviam danças, músicas e oferendas, criando uma atmosfera de comunidade e união. A relação espiritual com a natureza era um aspecto fundamental da vida africana. Muitas comunidades viam a terra, os rios e as florestas como entidades sagradas que deveriam ser respeitadas e preservadas. Essa conexão com o ambiente moldava não apenas a espiritualidade, mas também as práticas agrícolas e a vida cotidiana. A arte e a cultura. A arte e a cultura eram expressões vitais da vida africana.
A música com instrumentos tradicionais como tambores, flautas e cordas era essencial em celebrações e rituais. Cada região tinha seus próprios estilos musicais que refletiam suas experiências e histórias. Por exemplo, a música dos povos Akan, conhecida por suas batidas rítmicas e danças vibrantes, é um exemplo de como a música pode unir a comunidade. A dança não era apenas entretenimento, era uma forma de contar histórias, expressar emoções e transmitir tradições. As danças eram muitas vezes coreografadas para celebrar eventos significativos, como casamentos e colheitas, e envolviam a participação de toda a comunidade. As artes visuais, incluindo esculturas e pinturas, carregavam simbolismos profundos e frequentemente refletiam as crenças e valores da comunidade. Muitas vezes, esses objetos artísticos eram usados em rituais religiosos ou cerimoniais. A literatura oral, com contos e fábulas, ajudava a transmitir sabedoria e história entre gerações, funcionando como um meio de educação e preservação cultural. A vida nas cidades e vilarejos. As cidades e vilarejos africanos eram organizados de maneira a promover a convivência e o apoio mútuo. Os vilarejos eram centros comunitários onde todos se conheciam e se ajudavam. A vida cotidiana incluía atividades como cultivo, troca de bens e celebrações coletivas. A educação, muitas vezes transmitida oralmente, envolvia ensinamentos sobre tradições, habilidades práticas e histórias que formavam a identidade dos jovens. O aprendizado era uma experiência comunitária. Todos contribuíam para o desenvolvimento das crianças, garantindo que as tradições e o conhecimento fossem passados de geração para geração. A vida em vilarejos também incluía a realização de festivais e rituais, onde a comunidade se reunia para celebrar, dançar e compartilhar comidas típicas. Esses eventos fortaleciam os laços sociais e promoviam um senso de identidade comunitária. A relação com a natureza. A relação dos africanos com a natureza era de profundo respeito e interdependência. Práticas agrícolas sustentáveis garantiam a preservação dos recursos naturais, com muitas comunidades utilizando técnicas de rotação de culturas e cultivo de plantas nativas. As comunidades sabiam utilizar plantas e animais para alimentação e medicina. O conhecimento sobre ervas medicinais e tratamentos naturais era passado entre gerações, e muitas curas eram baseadas em práticas tradicionais. Rituais de cura eram frequentemente realizados por curandeiros ou sacerdotes que atuavam como intermediários entre a comunidade e o mundo espiritual. Muitos rituais estavam ligados às mudanças das estações, celebrando a chegada das chuvas ou a colheita. Essas celebrações não apenas marcavam momentos importantes do ciclo agrícola, mas também fortaleciam a conexão espiritual com a terra. Interações entre comunidades. É importante mencionar também as interações entre diferentes comunidades. Muitas tribos se relacionavam por meio de alianças, casamentos e intercâmbios comerciais. Essas interações promoviam a paz e a cooperação entre grupos, permitindo a troca de conhecimentos, habilidades e práticas culturais. O comércio não se limitava a produtos materiais, também incluía a troca de ideias e experiências, enriquecendo a cultura de todos os envolvidos. Assim, a diversidade cultural se expandia e se fortalecia, criando uma rede interconectada de comunidades africanas. Hoje exploramos como era a vida na África antes da escravidão e a riqueza cultural que existia nesse continente. Compreender essa história é fundamental para valorizar as raízes africanas que influenciam tanto a cultura brasileira. A herança africana é uma parte essencial da nossa identidade, e devemos reconhecer e celebrar essa diversidade. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos juntos continuar essa conversa. Até a próxima!